Oi, gente, eu sou a Bárbara e eu vim gravar uma aula para o cursinho Paralelos sobre interpretação de gráficos. Esse é um conteúdo muito recorrente no Enem e não é em matemática, são em todas as matérias. Você vai encontrar gráficos em ciências humanas, você vai encontrar gráficos em ciências da natureza, por isso é bem importante ter bastante cuidado na hora de analisar esses gráficos, com bastante atenção também para você não errar uma questão, porque geralmente o gráfico entrega tudo e as questões são relativamente simples. Recentemente o pessoal não está muito motivado, não está muito assistindo às aulas e tal. Então, galera, eu queria dizer para vocês, eu vi essa mensagem, achei bem legal. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Eu sei que às vezes a gente se sente mais desmotivado, pensa assim, ai, eu não posso pagar o cursinho mais caro, eu não tenho acesso ao material, o melhor material do mercado. Mas mesmo assim, faça o que você puder com o que você tiver. Use as ferramentas que você tem. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muita coisa boa, então não se aflija por às vezes achar que você está atrás de alguém por esse motivo. O único concorrente que nós temos somos nós mesmos. Se você se esforçar, estudar com muito afinco, com muita eficiência, com o máximo de produtividade que você conseguir, vai chegar o Enem, vai chegar os vestibulares, você vai ter um bom desempenho. Então não desiste. Você pode pensar assim, mas a gente já está muito perto do Enem, a gente já está no mês de julho, na metade do mês de julho praticamente, mas não se aflija por isso. Faça o que você puder com o que você tiver. Então, essa aula vai ser mais uma resolução de exercícios, porque os gráficos a gente teria que analisar eles para explicar para vocês o que tem para explicar, que não é muita coisa. É mais olhar, ver o que é, ler o gráfico e interpretar. Os tipos de gráficos mais comuns que tem são o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de setores e o pictograma. São os gráficos que mais caem no Enem. E aí pode, igual eu comentei, cair em ciência da natureza, em ciências humanas e em matemática. Não está limitado a matemática, a análise de gráficos. Até em linguagens dá para colocar um gráfico. Eu vou começar pelo gráfico de barras resolvendo esse exercício. O gráfico de barras a gente já comentou na aula de estatística, a primeira aula de estatística. No eixo X vai ter alguma informação, no eixo Y vai ter outra informação e você vai cruzar essas informações. Por exemplo, eu vou ler o enunciado para a gente poder saber do que se trata o gráfico. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos de isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, aqui embaixo, 2008 e 2009. Deixa eu apagar um pouco que eu risquei demais já. 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até 2013, e a partir daí a quantidade total reciclada anualmente permanece inalterada por um período de 10 anos. Qual é a quantidade prevista para a reciclagem de isopor em tonelada para o ano de 2020? Ok, vamos lá. Isso é reciclagem de isopor. Com base nesses gráficos, a gente pode cruzar. No ano de 2007, foram recicladas 5.040 toneladas de isopor. Esse gráfico aqui, no eixo Y, ele não está muito assim dividido, então fica difícil a gente ver com tanta precisão. Por exemplo, 5.040. A gente sabe que é um valor próximo de 5.000 lendo o gráfico, mas aí ali eles escreveram para ficar com mais preciso. Pode ver, entre os 7.000 e 8.000 para o ano de 2008, 7.200. Está um pouquinho acima da linha. Já o 8.400 para o ano de 2009 está entre 8.000 e 9.000, mais para cima ainda da linha. Ok, com base nessas informações, eles querem que a gente saiba a quantidade de isopor que vai ser reciclada no ano de 2020. E a gente sabe o quê? Que o aumento de 2008 para 2009 vai se manter até 2013. Então, primeiro a gente vai calcular. De 2008 para 2009 vai ser 8.400 menos 7.200. Continhas de subtração simples. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 4 menos 2 é 2, 8 menos 7 dá 1. Então, variou 1.200. Então, a gente sabe que no ano de 2010 vai ser 8.400 mais o 1.200, que vai ser 9.600. Já no ano de 2011, vai ser 9.600 mais 1.200, que vai ser 10.800. É só uma conta de adição simples. No ano de 2012, vai ser 10.800 mais o 1.200 de novo, que vai totalizar 12.000. No ano de 2013, vai ser 12.000 mais 1.200, que vai ser 13.200.
E essa informação vai se manter por 10 anos, ó, do ano de 2009 a 2013, e a partir da quantidade total reciclada anualmente, permanece inalterada por um período de 10 anos. Então, o ano de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 vai ser 13.200. Logo, o ano de 2020 também vai ser 13.200, que é a resposta D. Viram como é simples? É só você analisar. Analisa o eixo X, o eixo Y, do que se trata e ver o que o exercício está pedindo. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o exercício está pedindo uma coisa, a gente se precipita, não lê com tanta atenção e não responde certinho. A próxima vai ser sobre o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele também relaciona o eixo X com o eixo Y, duas informações, e aí ao invés de terem barras, ele tem linhas ligando os pontos, que aqui tem cada um desses vai ser um pontinho, tem vários pontos aqui, e aí fez uma linha para ligar eles. Vamos ver do que se trata essa questão. Vou apagar aqui primeiro. Um reservatório de água é abastecido por uma torneira, ao mesmo tempo que por um ralo escoa a água do seu interior. Os gráficos representam as vazões Q em litro por minuto da torneira e do ralo em função do tempo T em minuto. Nos primeiros 25 minutos, o intervalo de tempo que o volume de água nesse reservatório decresce é ou são qual? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Você tem uma bacia, um reservatório, uma caixa d'água, qualquer coisa, um recipiente. Vamos pensar num recipiente, que não deixa de ser um reservatório de água. Nesse recipiente tem uma torneira enchendo e ao mesmo tempo tem um ralo tirando a água. E aí a torneira e o ralo têm vazões diferentes dependendo do tempo. Aqui, vamos ver. Num primeiro momento, a torneira está enchendo 10 litros por minuto, enquanto o ralo está tirando 0 litros por minuto. Então, no primeiro momento, vai ser crescente. Vou fazer um gráfico aqui bem mal desenhado, sem escala, então não vai dar para saber muito. Opa! Então, vamos fazer aqui embaixo, vai ser o tempo. Aqui embaixo vai ser a quantidade de água. Vou colocar uma letra A para representar a quantidade de água. Então, se a vazão da torneira está maior que a do ralo, nesse primeiro momento ela vai crescer. Eu não sei fazer com precisão, eu não calculei bem certinho, mas eu sei que vai crescer. No segundo momento, o ralo vai se estabilizar, tirando 5 litros por minuto, entre os 5 e 10. Ó, aqui vai ser até o minuto 5. Vou fazer aqui o 10. Aqui vai ficar meio pequeno. O 15, o 20. Olha, tá totalmente sem escala isso daqui, então não dá para levar muito em consideração. É só para ilustrar mais ou menos. E é isso que a gente tem que fazer no vestibular. Às vezes, na hora você está meio perdido, você vai desenhar um gráfico, alguma coisa, você não precisa ficar fazendo perfeito. Você faz uma coisa assim só para você entender. No segundo momento, dos 5 aos 15 minutos, o ralo se mantém constante a vazão dele de 5 litros por minuto, enquanto a torneira, num primeiro momento, de 5 a 10 minutos, ela aumenta para 10 litros. Então, de novo, vai crescer. Agora vai crescer menos, mas vai crescer um pouquinho mais. Já no momento de 10 a 15 minutos, a torneira diminui a vazão dela e o ralo mantém. Mas mesmo assim, enquanto o ralo está tirando 5 litros por minuto, a torneira está enchendo mais de 5 litros por minuto. Ela não diminuiu. Então, ela vai diminuir um pouquinho, mas ela não vai cair ainda. Vai diminuir a taxa de enchimento, mas não vai diminuir a quantidade de água dentro do recipiente. Agora que vem a coisa. O ralo tá tirando, de 15 a 20 minutos, o ralo tá tirando... Ai, não ficou legal ali, que senão vai confundir. Eu acho que é melhor eu fazer crescendo de novo. Porque, querendo ou não, a capacidade tá crescendo, né? Só a curva que vai ser menos intensa, né? Não vai ser um coeficiente da função, não vai ser tão alto, ele vai ser mais baixo, por causa dessa vazão relativamente mais alta que antes. Agora, entre os 15 e os 20 minutos, a vazão do ralo está indo de 5 para 10 litros por minuto, enquanto a da torneira está constante, em 5 litros por minuto. Então, aqui já vai começar a cair. E aqui, de novo, está saindo 10 litros por minuto do ralo, enquanto a torneira está enchendo menos de 5 litros por minuto. Então, aqui vai cair mais. Então, a gente consegue ver que de 15 a 25 minutos é quando o volume do recipiente vai decrescer. 15 a 25 minutos, aqui, letra B. Entre 15 e 25 minutos. A próxima questão vai ser sobre um gráfico de setores. Um gráfico de setores vai ser um gráfico circular, também pode ser chamado de gráfico de pizza. E aí, a porcentagem vai ser de acordo com o número de graus, ó, é feito calculando por uma regra de 3 simples. Por exemplo, a gente sabe que 360 graus corresponde a 100% dessa circunferência.
E aí, a gente sabe que 13% desse perfume 1, por exemplo... Opa, aqui é 100%. 13% desse perfume 1 vai corresponder a X graus. Aí faz uma regra de 3 simples, ó. 13 vezes os 360 dividido... o 100 deveria estar aqui, ó. 100 vezes X. Aí vai ficar X vezes 13 vezes 360, que é 4.680, dividido por 100. Então, X é igual a dividido por 100, 46,8 graus. E aí, com base nisso, você pode calcular. Por exemplo, se fosse 50%, ia ser 180 graus, que é metade. Você vai sempre fazer uma regra de 3 simples para você saber qual o tamanho do gráfico de setores, qual a fatia da pizza que ele vai utilizar. Ali, no caso, a gente não precisa montar, isso é só para você ter uma noção. Porque ele pode botar numa questão, falando, tantos por cento vai ocupar quantos graus do gráfico, uma coisa assim. Vamos ler a questão. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume. Isso é muito comum. O Enem sempre trabalha com 5 possibilidades, porque ele tem 5 alternativas. Você vai ver 5 lojas, 5 perfumes, 5 pessoas, 5 tudo. O setor de controle do estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual, ocorrida no mês de novembro. Dados a chegada do final do ano e o aumento de vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada de perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume deverá ter a maior reposição do estoque? Eles querem saber qual perfume fez entrar mais dinheiro na loja. A gente sabe que o perfume 1 custa 200, o 2 custa 170, o 3 150, o 4 100 e o 5 80. E que foi vendido 13% da quantidade X de perfumes 1, 10% da quantidade X de perfume 2, 16% do perfume 3, 29% do 4 e 32% do 5. A gente não sabe o número de perfumes que eles mandaram para essa loja. A gente não sabe se foi um perfume, se foi 300 perfumes, se foram 284 ou se foram 1.000. Mas, como ele dá um dado em porcentagem, a gente pode simplificar e a gente pode supor que foram 100 perfumes, para facilitar os nossos cálculos. A gente poderia supor também que foram 131 perfumes, mas aí vão ser cálculos com números muito quebrados, e 100 vai ser um número mais... um número que vai dar cálculos mais redondos. Então, com base nisso, o perfume 1 foram vendidas... Vamos supor que foram 100 unidades de cada perfume. Se vendeu 13%, então foram 13 perfumes do número 1. Vezes o valor que é 200. 13 vezes 200 vai ser igual a 2.600 a quantidade de dinheiro que entrou na loja. Já o perfume 2 foram 10%. Vezes 170, que é o valor do perfume 2, que vai ser R$ 1.700 a quantidade do perfume 2 que entrou na loja. Já o perfume 3 corresponde a 16%. E o valor dele é 150. 16 vezes 150 vai ser 2.400. Já o perfume 4, 29%, vezes o valor dele, que é 100, totalizando 2.900. O perfume 5, por sua vez, 32%, vezes o valor dele, que é 80, que vai somar 2.560. Com isso, a gente pode ver o primeiro 2.600, segundo 1.700, terceiro 2.400, quarto 2.900, quinto 2.560. Então, o perfume que trouxe a maior receita para a loja vai ser o perfume 4, com R$ 2.900. Viu como é simples? É só você ler, analisar, fazer as continhas que geralmente são básicas e marcar. Resposta D. O próximo gráfico vai ser o gráfico o pictograma. O pictograma ele é muito comum, principalmente em revista, porque é uma forma mais ilustrativa. Ele é um gráfico que ele vai trazer figurinhas para ilustrar, dependendo do que se trata. Nesse caso, a gente está falando de carros e de energia, e você pode ver que tem uma tomadinha e um carrinho, falando da eficiência, não, falando da quantidade de carros elétricos que foram vendidos. Por isso que tem essa representação, para ficar mais lúdico, mais bonitinho. Vamos à questão. De acordo com o relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016,
quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas do ano de 2015, conforme representado no gráfico. Aqui a gente pode reparar outra coisa assim que é curiosa do Enem. A questão mesmo começa aqui. Isso aqui para trás é só o contexto. Isso aqui é tipo assim, uma encheção de linguiça para falar que a questão não é só igual a questão de vestibular que fala eu quero isso. Eles contextualizaram, mas a questão mesmo começa aqui. Então, vamos supor, se você às vezes não está conseguindo entender tão bem o texto e tal, não se apegue a entender a situação, se apegue a entender o que ele quer e responder a pergunta, porque o tempo é muito precioso na hora do vestibular. Então, a gente sabe que a marca A expandiu as vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Pelo gráfico, a gente pode ver que a representação, esse carrinho vai valer um valor X que a gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que 2015 vendeu 2 carrinhos e 2016 vendeu 3 carrinhos a mais. E esses 3 carrinhos vão representar essas 360 unidades que ele superou. Presta atenção. Superando em 360 unidades as vendas de 2015. Então, teve esse valor aqui que a gente não sabe e aqui superou 360. Então, esses 3 carrinhos valem 360. E ele quer saber a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico. Tá bom. A gente sabe que esses 3 carrinhos aqui valem 360. Se 3 vale 360, um carrinho vai valer quanto? É o valor X. Então, 3 vezes X é igual a 1 vezes 360. X é igual a 360 sobre 3. Então, X é igual a 120. Então, a gente sabe que cada carrinho desse vale 120. O que a gente quer? A gente quer a média. Então, a média, a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. Então, vai ser 8 vezes os 120, porque cada carrinho vale 120 unidades. E são quantos anos? 3 anos, 14, 15, 16, dividido por 3. Então, essa vai ser a média anual. A gente pode simplificar para facilitar nossos cálculos. 120 dividido por 3 vai ser 40. 8 vezes 40 vai ser igual a 320. Então, a média anual de carrinhos vai ser igual a 320. As questões mais recorrentes no Enem são sobre esses 4 tipos de gráfico. Porém, ainda existem esses 2 tipos de gráfico, que são gráficos do tipo histograma e polígono de frequências. O histograma é esse que está em verdinho atrás. O histograma nada mais é que um gráfico de barras verticais, só que elas são justapostas. Porque às vezes, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, setores, linhas, barras. As barras não estão justapostas, tem uma distância entre elas. No gráfico de setores, no gráfico histograma, elas vão estar justapostas, elas estão bem coladinhas umas na outra. E já no gráfico do polígono de frequências, elas vão estar sendo ligadas, essas barras do histograma, pelo ponto médio, que vai formar uma linha que vai facilitar essa leitura. Vai ser isso aqui. Ela não é muito recorrente no Enem, mas a leitura também é bem tranquila, igual a dos outros gráficos. Pode reparar aqui. Deixa eu apagar que agora eu risquei, atrapalha um pouco a ler. Por exemplo, aqui, aqui a gente sabe que é o número de estudantes, a altura dos estudantes, eu tenho 10 estudantes que vão ter entre 1,62 e 1,67. Que a gente não sabe o certo, vai ser na média de 1,65. A gente tem 14 estudantes, mais ou menos, um pouquinho menos, vai ser 13 praticamente, que tem entre 1,67 e 1,72. E com isso, a gente pode analisar que os estudantes, a altura média dos estudantes é entre 1,67 e 1,72, que tem alguns que são bem mais altos, que estão na faixa de 1,87, tem alguns que são bem menores, que estão na faixa de 1,52, mas a maioria está entre 1,67 e 1,72. Por hoje é só, essa que vai ser a aula sobre interpretação de gráficos. Continuem estudando com bastante afinco, bastante dedicação, que logo vocês vão conseguir alcançar a aprovação de vocês, mesmo que às vezes a gente se sente desmotivado, isso é normal, mas continua mesmo assim e vai ser só. Tchau, pessoal, obrigada por assistir.